E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o primeiro vídeo aí que vamos falar da Loteca 1148. A maioria dos jogos aqui só jogaço. E tomar cuidado aí com os jogos da volta aí da Copa do Brasil. Ficar de olho também nos jogos que esses times vão fazer agora no meio de semana, né? Porque essa loteca aqui é válida para o final de semana. Se você gosta das informações que são deixadas aí no canal, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, deixar seus palpites. E é isso, sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, Corinthians e Flamengo, hein? E jogaço! O último jogo aí do Corinthians perdeu para o Fortaleza fora de casa por 1-0. Em casa, perdeu para o Bragantino pela Copa Sul-Americana por 2-1. E fora de casa, empatou com o Fluminense em 0-0. O Flamengo, ele tá vindo de vitória em casa em cima do Bragantino por 2-1. Pela Libertadores, perdeu fora de casa para o Bolívar na altitude. E fora de casa, né, mando de campo do Botafogo, perdeu de 4-1. Classificação do campeonato, o Flamengo ele é o quarto colocado com 44 pontos, em 23 jogos tem 13 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O Corinthians ele é o 18º colocado com 22 pontos, praticamente a metade aí dos pontos do Flamengo, tem apenas 4 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Corinthians será em casa, o jogo da volta pela Copa do Brasil contra o Juventude, e o Flamengo também, Copa do Brasil, jogo da volta em casa contra o Bahia. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Corinthians, 3 empates e 10 vitórias para o Flamengo. O último jogo foi no mês 5 de 2024 na casa do Flamengo, vitória do Flamengo por 2-0. Antes disso, em outubro do ano passado, na casa do Corinthians, empate em 1-1. Aqui é bem provável que as duas equipes vão estar com times mistos, né? Mas acredita aí que o Flamengo, por ter um elenco mais gabaritado aí, mesmo na casa do Corinthians, é o favorito. O Corinthians aí tá com uma pressão muito grande. Surgiu uma notícia aí que o presidente do Corinthians pode ser impeachmentado. Tá uma bagunça o Corinthians, viu? Pode ser que o Yuri Alberto vá embora. O Wesley já tá certo que vai embora, vai jogar junto com o CR7. E, olhando os números aqui, mesmo o Corinthians jogando em casa, acreditando que os dois times aí vão vir com um time mesclado, eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Pode ser que o Corinthians venha com o time titular, né, devido à situação que se encontra aí no Brasileirão. Mas mesmo com o time titular, é muita pressão, eu ainda acredito mais no Flamengo. Jogo 2, CRB e Avaí. Último jogo aí do CRB, fora de casa, empate com a Chapecoense em 0-0. Em casa, perdeu para o Ceará por 2-0 e fora de casa, perdeu para o Amazonas por 2-0 também. O Avaí tá vindo de vitória em cima do Paysandu em casa por 1-0. Fora de casa, venceu o Santos por 1-0 e em casa também venceu o Operário por 1-0. Ótima campanha do Avaí nos seus últimos 3 jogos. Classificação do campeonato, o Avaí ele é o 7º colocado com 34 pontos, em 22 jogos tem 9 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. O CRB ele é o 16º colocado com 25 pontos. Em 22 jogos tem 6 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do CRB será fora de casa contra o Vila Nova e o Avaí vai jogar em casa contra o Sport. Últimos confrontos entre eles, o CRB tem 3 vitórias, são 2 empates e 8 vitórias para o Avaí. O último confronto foi agora no mês 5 de 2024 na casa do Avaí, vitória do Avaí por 2-1. Antes disso, em novembro do ano passado, na casa do Avaí, empate em 1-1. O CRB é um time difícil de vencer lá, mas o Ceará conseguiu, venceu bem por 2-0 lá, e isso deixa uma brecha, né, para os outros times aí conseguir novas vitórias, né, porque era uma coisa que não vinha acontecendo quando enfrentava o CRB. Considero uma partida bem equilibrada, apesar do Avaí estar muito melhor no campeonato do que o CRB, mas aqui o mando de campo CRB ainda continua sendo muito forte em casa. Por esse motivo eu tô usando o meu primeiro duplo aqui, eu tô indo de empate e vitória do Avaí. Lembrando que nesse meu primeiro vídeo eu sempre vou com 5 duplos. Jogo 3, Cuiabá e Criciúma. Último jogo aí do Cuiabá perdeu para o Palmeiras fora de casa por 5-0. Fora de casa empate contra o Atlético Mineiro em 1-1 e em casa perdeu para o Grêmio por 3-1. Já o Criciúma em casa perdeu para o Grêmio por 1-0. Outro jogo em casa empate com o Vasco em 2-2 e fora de casa perdeu para o Fortaleza por 1-0. Classificação do campeonato, o Criciúma ele é o 15º colocado com 25 pontos. Em 22 jogos tem 6 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. E o Cuiabá ele é o penúltimo colocado com 18 pontos. Em 22 jogos tem apenas 4 vitórias, 6 empates e 12 derrotas.
Próximo jogo aí do Cuiabá será em casa contra o Juventude e o Criciúma vai jogar fora de casa contra o Palmeiras. O que eu tô estranhando aqui é a diferença dos confrontos, né? O Cuiabá joga dia 5, o Criciúma só joga no dia 15, provavelmente é por causa da data FIFA, né? Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Cuiabá, 1 empate e nenhuma vitória para o Criciúma. O último confronto foi no mês 6 de 2024, Cuiabá, na casa do Criciúma, venceu por 5-2. Até lembro desse jogo, né? Acho que foi até o primeiro jogo que o Cuiabá venceu no campeonato, né? Tava vindo só de derrota e deu essa goleada aí inesperada, né? Antes disso, só lá em 2019, um empate em 0-0 na casa do Cuiabá. O Cuiabá, depois que venceu o Criciúma, teve uma melhora muito boa, conseguiu ganhar várias partidas, só que agora voltou a cair de novo, né? Tá numa situação difícil aí na zona de rebaixamento, não vem jogando bem, mesmo quando tá em casa, são 12 derrotas. O Criciúma é um time que se defende bem, mas também não tá vindo de bons resultados. É uma partida crucial aí para tentar se afastar da zona de rebaixamento, porque tá muito próximo ali. E devido aos números ruins aí das duas equipes, eu tô acreditando num empate entre eles. É um jogo muito equilibrado. Aqui cabe até um triplo, porque é uma partida que deixa a gente com muita dúvida, né? Jogo 4, Botafogo do Rio e Fortaleza. Último jogo do Botafogo aí fora de casa, um jogaço contra o Bahia, empate em 0-0. Antes disso, na casa do Palmeiras, outro empate em 2-2 pela Libertadores. E pelo Brasileirão em casa, ganhou do Flamengo de 4-1. O Fortaleza tá vindo de vitória em cima do Corinthians em casa por 1-0. Em casa, pela Copa Sul-Americana, venceu o Rosário Central por 3-1. E fora de casa, venceu o Bragantino por 2-1 pelo Brasileirão. Classificação do campeonato, Fortaleza é o líder com 48 pontos. Em 23 jogos tem 14 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. O Botafogo, ele é o segundo colocado com 47 pontos. Em 24 jogos tem 14 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Botafogo será em casa contra o Corinthians e o Fortaleza vai jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense. Últimos confrontos entre eles, o Botafogo tem 4 vitórias, são 3 empates e 2 vitórias para o Fortaleza. O último confronto agora no mês 5 de 2024 na casa do Fortaleza, empate em 1-1. Antes disso, em novembro de 2023 na casa do Fortaleza, outro empate em 2-2. Tô acreditando que para essa partida aqui eles vão vir com força máxima. A gente pode ver ali que os próximos jogos serão pelo Brasileirão. Então não tem Libertadores, não tem Copa Sul-Americana, não tem Copa do Brasil. Então vai ser o jogo da rodada, viu? Líder contra vice-líder. Para essa partida aqui eu tô usando o meu duplo. Eu tô indo de Botafogo e empate. Mas, sinceramente, se você abrir esse duplo aqui e colocar Fortaleza, também tá valendo. O melhor a fazer nessa partida aqui é colocar um triplo. Eu tô tentando contar um pouco com a sorte, né? O mando de campo aí é do Botafogo, então por isso o meu palpite vai desse jeito mesmo. Jogo 5, Cruzeiro e Atlético Goianiense. O último jogo do Cruzeiro perdeu fora de casa para o Internacional. Em casa venceu o Boca Juniors pela Copa Sul-Americana por 2-1 e fora de casa empate com vitória em 2-2. O Atlético Goianiense está vindo de vitória em cima do Juventude por 2-1. Em casa venceu o Internacional por 1-0 e fora de casa perdeu para o São Paulo por 1-0. Classificação do campeonato, o Cruzeiro ele é o 7º colocado com 37 pontos. Em 23 jogos tem 11 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Já o Atlético Goianiense, ele ainda é o último colocado, mesmo com essas vitórias aqui das últimas rodadas. Tem 18 pontos em 24 jogos, são 4 vitórias, 6 empates e 14 derrotas. Próximo jogo aí do Cruzeiro será contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e o Atlético Goianiense vai jogar em casa contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro também. O Cruzeiro também é em casa. Últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Cruzeiro, 1 empate e 2 vitórias para o Atlético Goianiense. O último confronto foi agora no mês 5 de 2024, o Atlético Goianiense jogando em casa perdeu para o Cruzeiro por 1-0 e antes disso, somente lá em 2017 na casa do Atlético Goianiense, outra vitória do Cruzeiro, só que por 2-1. O Atlético Goianiense está vindo de boas partidas, como a gente pode ver ali, o próximo jogo do Cruzeiro é pelo Brasileirão, tô acreditando que vai vir com força máxima também, e o Cruzeiro jogando em casa com o time titular é muito forte. O Atlético Goianiense, mesmo com essas partidas, ainda não me convenceu de que virou a chave, e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Jogo 6, Manchester United contra Liverpool. Último jogo aí do Manchester United, né, perdeu para o Brighton, fora de casa por 2-1. Antes disso tinha vencido seu primeiro jogo aí pelo Campeonato Inglês contra o Fulham por 1-0 e pela Supercopa da Inglaterra, empate com o Manchester City em 1-1 e perdeu nos pênaltis, né? O Liverpool tá vindo de vitória em cima do Brentford por 2-0 em casa. Fora de casa venceu o Ipswich, é um time que subiu agora da segunda divisão,
perdeu de 2-0 e um amistoso contra o Las Palmas 0-0. Classificação do campeonato, o Liverpool é o quarto colocado com 2 jogos, tem 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. E o Manchester United, ele é o 10º colocado com 2 jogos, tem 3 pontos, com 1 vitória, nenhum empate e 1 derrota. Próximo jogo aí do Manchester United será fora de casa contra o Southampton e o Liverpool vai jogar em casa contra o Nottingham Forest. Últimos confrontos entre eles, o Manchester United tem 4 vitórias, são 5 empates e 6 vitórias do Liverpool. O último confronto foi um amistoso agora no mês 8 de 2024, o Liverpool venceu por 3-0 e antes disso, no mês 4 de 2024, aí já pelo campeonato inglês passado, né, empate em 2-2 na casa do Manchester United. Bom, para essa partida aqui, o Liverpool ele não tem mais o Klopp, né, como treinador, mas o time continua muito ofensivo, vem jogando muito bem, e o Manchester United ainda com aquelas mesmas dificuldades. Esse jogo aqui é um pouco complicado porque é um clássico, só que vendo o início aí do Liverpool, o Liverpool começou muito bem. Eu vou usar mais um dos meus duplos aqui, e para essa partida aqui eu tô indo de empate e vitória do Liverpool, mas é uma partida arriscada e complicada essa daqui, hein? Porque é muito início de campeonato, né? Ainda não dá para ter aquela base, mas pelo que demonstrou os dois times aí nessas duas partidas, esse é o meu palpite por enquanto. Jogo 7, Juventus e Roma. Último jogo aí da Juventus, fora de casa venceu o Las Veronas por 3-0. Antes disso, em casa, venceu o Como também por 3-0 e um amistoso contra o Atlético de Madrid perdeu por 2-0. Já a Roma tá vindo de derrota para o Empoli por 2-1 em casa. Fora de casa, primeiro jogo aí do campeonato italiano, empate contra o Cagliari por 0-0 e um amistoso contra o Everton 1-1. Classificação do campeonato, a Juventus já é a primeira colocada do campeonato, com 2 jogos aí tem 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, e a Roma, ela é a 15ª colocada com 2 jogos, tem apenas 1 ponto, 1 empate e 1 derrota. Próximo jogo aí da Juventus será fora de casa contra o Empoli, e a Roma também vai jogar fora de casa contra o Genoa. Últimos confrontos entre eles são 8 vitórias para a Juventus, 4 empates e 3 vitórias para a Roma. Último confronto no mês 5 agora de 2024, empate em 1-1 pelo campeonato italiano passado, né? Na casa da Roma foi esse jogo. E antes disso, só lá em dezembro de 2023, a Juventus em casa venceu por 1-0. Bom, para essa partida aqui, a Juventus se reforçou bem nessa janela, tá com um time muito bom. A Roma aí já começou com 2 tropeços, né? Acabou perdendo esse último jogo aí para o Empoli em casa. E agora vai enfrentar a Juventus, né? Que é um clássico lá da Itália. Só que a Juventus é muito forte, principalmente em casa. Então, para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória da Juventus. Lembrando que é um clássico, né? E é futebol. Jogo 8, Atlético Paranaense e Palmeiras. Último jogo aí do Atlético Paranaense, um jogaço aí contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco de virada venceu por 2-1. Antes disso, pela Copa Sul-Americana, fora de casa venceu o Belgrano por 2-0 e em casa perdeu para o Juventude por 2-1. Já o Palmeiras está vindo de uma vitória de 5-0 em cima do Cuiabá em casa. Em casa empatou com o Botafogo em 2-2 pela Libertadores e pelo Brasileirão venceu o São Paulo por 2-1 em casa. Classificação do campeonato, o Palmeiras ele é o 3º colocado com 44 pontos. Em 24 jogos tem 13 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. E o Atlético Paranaense ele é o 10º colocado com 29 pontos. Em 22 jogos tem 8 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Paranaense será em casa contra o Vasco pela Copa do Brasil. E o Palmeiras vai jogar fora de casa contra o Criciúma pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Paranaense tem 3 vitórias, são 5 empates e 7 vitórias para o Palmeiras. O último confronto foi agora no mês 5 de 2024, na casa do Palmeiras, o Atlético Paranaense venceu por 2-0. Antes disso, em novembro do ano passado, o Palmeiras jogando em casa venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Bom, o Palmeiras agora tem só o Campeonato Brasileiro para se preocupar. Tô acreditando que vá com força máxima, né, enfrentar o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, por outro lado, né, eu já tô acreditando que vai vir com um time misto, né, porque vai ter esse jogo da volta aqui contra o Vasco. E como foi o jogo de ontem pelo Campeonato Brasileiro, um jogaço, parecia até Libertadores. Dependendo de como vai ser esse primeiro jogo agora no meio de semana, tô acreditando que o Atlético Paranaense pode vir até com um time totalmente reserva aí para poupar para a segunda partida. Então, por esse motivo aqui, mesmo o Palmeiras fora de casa, tô acreditando que é o favorito, eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Jogo 9, Grêmio e Atlético Mineiro.
Último jogo aí do Grêmio, fora de casa, venceu o Criciúma por 1-0. Antes disso, pela Libertadores, na casa do Fluminense, perdeu por 2-1 pela Libertadores. E em casa, pelo Brasileirão, perdeu para o Bahia por 2-0. O Atlético Mineiro tá vindo de derrota para o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro por 2-0. Antes disso, na Libertadores, venceu o São Lourenço em casa por 1-0. E em casa, mais um empate contra o Cuiabá em 1-1. Classificação do campeonato, o Atlético Mineiro ele é o nono colocado com 30 pontos. Em 22 jogos tem 7 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. O Grêmio, ele é o 13º colocado, deu uma boa levantada, né? Tava muito lá dentro da zona de rebaixamento, conseguiu sair bem. Tanto o Grêmio como o Vasco, parece que agora embalou, hein? Tem 27 pontos em 22 jogos, são 8 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Grêmio será contra o Bragantino fora de casa pelo Brasileirão, e o Atlético Mineiro vai ter um confronto da volta, né, com o São Paulo pela Copa do Brasil em casa. Últimos confrontos entre eles, o Grêmio tem 8 vitórias, são 2 empates e 4 vitórias para o Atlético Mineiro. O último confronto foi só lá em 2023, em novembro. O Atlético Mineiro em casa venceu por 3-0. Antes disso, no mês 7 de 2023, na casa do Grêmio, o jogo foi 1-0 para o Grêmio. Bom, o Grêmio tá vindo de bons resultados, né? Mesmo aí perdendo na Libertadores para o Fluminense, foi um bom jogo. O Grêmio que pode vir forte agora, né, nas próximas partidas aí do Campeonato Brasileiro, porque tem um campeonato a menos aí para se preocupar. E o Atlético Mineiro, né, provavelmente vai vir com time misto, né, porque vai ter o jogo da volta aí pela Copa do Brasil. E o Grêmio, né, jogando com a sua torcida aí no estádio. Tô acreditando mais na vitória do Grêmio e por esse motivo aí eu tô indo seco no Grêmio para essa partida. Jogo 10, Amazonas e Ceará. Último jogo aí do Amazonas, um bom empate fora de casa contra o Santos. Merecia ter vencido porque teve boas chances. Antes disso, venceu a Ponte por 2-1 em casa e em casa venceu o CRB também por 2-0. Por ser um estreante aí da terceira divisão, o Amazonas tá fazendo uma excelente campanha aí na Série B. Não vai subir, eu acredito que não, né? Mas tá indo muito bem. Já o Ceará venceu o Novo Horizontino em casa por 1-0. Uma ótima vitória do Ceará, que o Novo Horizontino também tá muito bem no campeonato. Fora de casa venceu o CRB por 2-0 e em casa perdeu para o Mirassol por 2-1. Classificação do campeonato, o Ceará ele é o 5º colocado com 35 pontos em 23 jogos, tem 10 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. O Amazonas não tá tão longe, ó, ele é o 11º colocado com 31 pontos, em 22 jogos tem 8 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Amazonas será fora de casa contra o Paysandu e o Ceará vai jogar em casa contra o Operário. Últimos confrontos entre eles, não há muita coisa, né? Como eu disse, o Amazonas subiu agora para a segunda divisão. Apenas um jogo entre eles e nesse jogo foi vitória do Ceará em casa por 2-1. Eu considero essa partida aqui super equilibrada, né? Pode ver que o Amazonas ali tá apenas 4 pontos aí atrás do Ceará. Acredito que o Amazonas vai com tudo aí para tentar vencer essa partida. E o Amazonas está se mostrando muito forte em casa, né? Por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Amazonas. Mas caso você tenha o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria um empate aqui entre eles. Jogo 11, Fluminense e São Paulo. Último jogo aí do Fluminense, venceu o Atlético Mineiro fora de casa por 2-0. Pela Libertadores venceu o Grêmio por 2-1 e pelo Campeonato Brasileiro empate com o Corinthians em casa em 0-0. O São Paulo, ele tá vindo de vitória em cima do Vitória por 2-1. Na Libertadores venceu o Nacional por 2-0 e pelo Brasileirão fora de casa perdeu para o Palmeiras por 2-1. Classificação do campeonato, o São Paulo, ele é o 5º colocado com 41 pontos. Em 24 jogos tem 12 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. O Fluminense, ele é o 16º colocado com 24 pontos. Em 23 jogos tem 6 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Fluminense será fora de casa contra o Juventude e o São Paulo também vai jogar fora de casa, só que pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Últimos confrontos entre eles totalmente empatados, né? 5 vitórias para o Fluminense, 5 empates e 5 vitórias para o São Paulo. O último jogo foi agora no mês 5 de 2024 na casa do São Paulo. O São Paulo venceu por 2-1. Antes disso, em novembro do ano passado, na casa do Fluminense, vitória do Fluminense por 1-0. Bom, para essa partida aqui, é outro time aí que eu também tô acreditando que vai vir com um time misto. Só que o São Paulo ele vem jogando bem mesmo com seu time misto. O Fluminense, né, tá se erguendo agora, né, no Campeonato Brasileiro. Tá conseguindo boas vitórias. O Mano parece que conseguiu dar um jeito ali no esquema tático do time. Thiago Silva ajudou bastante a melhorar a qualidade do elenco. E para essa partida aqui é mais uma, né, que eu vou usar um dos meus duplos. Eu tô indo de Fluminense e São Paulo.
Jogo 12, Juventude e Internacional. Último jogo aí do Juventude, fora de casa perdeu, né, para o Atlético Goianiense por 2-1. Fora de casa venceu o Atlético Paranaense por 2-1 e também fora de casa perdeu para o Internacional por 2-1. Já o Internacional em casa venceu o Cruzeiro por 1-0, fora de casa perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0 e em casa venceu o Juventude por 2-1. Classificação do campeonato, praticamente eles estão empatados aí, né? O Internacional, ele é o 11º colocado com 28 pontos, em 20 jogos tem 7 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. O Juventude, ele é o 12º colocado com 28 jogos, 3 jogos a mais, tem 23 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Juventude será contra o Cuiabá, fora de casa, e o Internacional também vai jogar em casa contra o Cuiabá, só que no dia 15, né? Últimos confrontos entre eles, o Juventude tem 4 vitórias, são 4 empates e 7 vitórias para o Internacional. O último jogo entre eles foi agora no mês 8 de 2024, na casa do Internacional, vitória do Internacional por 2-1. Antes disso, em julho de 2024, pela Copa do Brasil, empate em 1-1. E o Juventude acabou eliminando o Internacional. Partida bem equilibrada também. O Internacional tá vindo de boa vitória em cima do Cruzeiro. Vai jogar agora no meio de semana de novo contra o Cruzeiro. E é muito bom a gente ficar de olho nessa partida para ver como é que o Internacional vai se comportar. Porque contra o Cruzeiro nessa primeira partida foi um jogo muito equilibrado. Juventude em casa é um time difícil de ser batido. Só que eu ainda continuo acreditando na qualidade do elenco do Internacional. No papel, né? Não sei o que acontece em campo que eles não estão conseguindo demonstrar. Por enquanto, antes dessas partidas no meio de semana, eu tô indo seco no empate entre eles, mas vamos aguardar aí também para ver como os dois times vão reagir aí no meio de semana, né? Jogo 13, Bragantino e Bahia. Último jogo aí do Bragantino contra o Flamengo fora de casa perdeu por 2-1. Pela Copa Sul-Americana venceu o Corinthians por 2-1, mas foi desclassificado. E em casa perdeu para o Fortaleza por 2-1 pelo Brasileirão. O Bahia tá vindo de um empate contra o Botafogo em casa em 0-0. Teve um triunfo contra o Grêmio fora de casa por 2-0 e um outro triunfo contra o Vitória em casa por 2-0. Classificação do campeonato, o Bahia ele é o 6º colocado com 39 pontos. Em 24 jogos tem 11 triunfos, 6 empates e 7 derrotas. O Bragantino ele é o 14º colocado com 27 pontos. Em 22 jogos tem 7 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Bragantino será contra o Grêmio em casa. E o Bahia, pela Copa do Brasil, é o jogo da volta, vai enfrentar o Flamengo, fora de casa também. Últimos confrontos entre eles, o Bragantino tem 6 vitórias, são 3 empates e 6 triunfos para o Bahia. O último confronto foi agora no mês 5 de 2024, triunfo do Bahia aí por 1-0 em cima do Bragantino. Antes disso, só lá em 2023, outro triunfo do Bahia aí por 4-0. Aqui o que mais pega é saber se o Bahia vai vir com um time misto ou não, porque o Bahia é um dos times que estão brigando lá na ponta, brigando por Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, e sinceramente eu não tô acreditando que vai vir com um time misto aí pra enfrentar o Bragantino, viu? Eu tô acreditando que o Rogério Ceni vai querer colocar uma força máxima. É um jogo difícil, né? Porque o Bragantino sempre complica, né? Para os adversários que vai jogar na casa dele. E por esse motivo aqui, eu tô usando o meu 5º e último duplo. Eu tô indo de Bragantino e Bahia. Jogo 14, Vitória da Bahia e Vasco da Gama. Último jogo aí do Vitória, né? Perdeu para o São Paulo fora de casa por 2-1. Em casa, empate com o Cruzeiro em 2-2. E fora de casa, perdeu para o Bahia por 2-0. Já o Vasco, em casa, venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Fora de casa, empatou em 2-2 com o Criciúma. E em casa, venceu o Fluminense por 2-0. Classificação do campeonato, o Vasco ele é o 8º colocado com 31 pontos. Em 23 jogos tem 9 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. O Vitória ele é o 17º colocado com 22 pontos, tá na zona de rebaixamento, precisa melhorar para sair. Com 22 pontos tem 24 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 14 derrotas. Próximo jogo aí do Vitória será fora de casa contra o Atlético Goianiense e o Vasco pela Copa do Brasil, jogo da volta contra o Atlético Paranaense, hein? Esse jogo aqui do Atlético Paranaense e Vasco vai pegar fogo por causa desse jogo aí do Brasileirão de ontem, hein? Últimos confrontos entre eles, o Vitória tem 8 vitórias, são 2 empates e 5 vitórias para o Vasco. Último confronto foi agora no mês 5 de 2024, o Vasco venceu em casa o Vitória por 2-1 e somente lá em 2021 o Vitória na casa do Vasco venceu por 3-0. Bom, para essa partida aqui não tem muito o que dizer, né? O Vitória tá numa situação muito difícil, o Vasco vem jogando bem, mas tô acreditando que o Vasco vai vir com um time misto para enfrentar o Vitória, mas mesmo com esse time misto, eu tô acreditando que pode vencer o Vitória fora de casa e por esse motivo eu tô indo
seco na vitória do Vasco. Bom, pessoal, as primeiras informações aí do concurso 1148 da Loteca foram essas. Espero que as informações deixadas aqui no vídeo ajude a melhorar aí os seus palpites. Se você tem mais informações e gostaria de deixar um comentário aí, fique à vontade. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. E é isso. Vamos aguardar aí o resultado da Loteca 1147, acompanhar essas partidas aí do meio de semana, porque dá para ter uma boa base aí de como os times virão para o final de semana. Desejo muita sorte aí para você nas duas lotecas, na Loteca 1147 e também nessa nova Loteca 1148 do final de semana. Até o próximo vídeo. Fui!